Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Rafael aqui, mais um videozinho. Eu juntei mais algumas perguntas em relação à profissão médica, à área médica, que eu acho que são interessantes, que eu queria comentar. Tanto na minha experiência, como a experiência que eu tenho visto com os meus colegas. Primeira pergunta, olha, qual foi a experiência mais marcante que você já teve como médico até agora? Uma pergunta bem profunda. Eu já vi várias respostas, já vi bastante coisa. Pessoalmente, para mim, eh, dá um pouco de vergonha até de dizer, mas assim, eu uma experiência que eu lembro de tempos em tempos, foi quando eu estava atendendo era tipo um posto de saúde, assim, e eu atendi uma menina, e como estava muito corrido, eu não estava conseguindo parar para ler o prontuário antes. Então, tinha uma pilha de prontuários para atender, eu atendia, já chamava e já começava a conversar, eu abria e ainda ia lendo. E nesse caso, era uma moça que, assim, chegou, acho que era uma adolescente, e assim, à primeira vista, parecia ser uma pessoa, tipo, tranquila, normal. Eu falei: "Ah, deve ser alguma queixa, clínica mais simples". E eu vi que ela era uma pessoa, tipo, bem vestida, bem apessoada, parecia ser competente e tudo, tal. Aí eu comecei a ler o prontuário e vi que era uma daquelas, era ficha de saúde mental, sabe. Comecei a ver que tinha uma depressão grave, que tinha um problema de autoestima muito importante, que tinha, tentativa de autoextermínio, né, a gente chama de TS, tentativa, né, de tirar a própria vida. E foi bem pesado, assim, porque antes mesmo de eu entender isso, quando eu estava conversando com ela, parecia ser uma pessoa, assim, mega tranquila, sabe. E o que chamou muita atenção era uma autoestima muito baixa pra ela dela, né, então ela se achava muito ruim e tal. E como o perfil do estudante, né, de medicina costuma ser de autocobrança muito forte, eu acho que essa questão aí de autoestima, de cobrança é muito forte entre nós. Então, assim, de longe, né, quando eu vi aquela paciente, eu imaginei: "Pô, uma pessoa tranquila, bem apessoada, deve ser, eh, bem resolvida, tudo certinho". E mas quando eu fui conversar mais que eu vi todas essas questões dentro dela. E eu imaginei que, será que quando as pessoas me veem de fora, será que eles pensam de forma semelhante? Eles falam: "Ah, essa pessoa parece ser tranquila, competente, parece que tá tudo certo". E só que eu, dentro de mim, sentia que minha autoestima era ruim, né. Estou trabalhando isso até hoje, e me marcou muito, porque quando vem ainda, assim, sensação de depressão, de autoestima ruim, eu lembro dessa paciente que eu tratei, que eu conversei, que eu lembro que eu otimizei o tratamento e ficou tudo bem depois. Então essa foi uma que me marcou bastante, que eu lembro bastante até hoje. Próxima pergunta: como você se mantém atualizado com as últimas tendências e avanços na medicina? Honestamente, como, médico residente nesse momento, a gente tem um período de tempo livre para estudar, assim, curtíssimo. A gente praticamente não tem tempo livre para isso, né. Então, o como que eu me atualizo? Muito com, as discussões que a gente tem lá dentro do hospital, com colegas que pegam artigos de N lugares e mandam e discutem. Tem muitas redes, contas, redes sociais, assim, que postam conteúdo científico. De tempos em tempos, a gente tem congressos científicos, que você vai pessoalmente lá, eles selecionam bons professores para darem as aulas. Então, assim, tem congresso, tem revista, tem as discussões, tem, periódicos, né, que são as revistas científicas, de tempos em tempos, eles lançam, por exemplo, mega resumos, né. Então tem muita, muita coisa, muita, muita forma de se, manter atualizado. E realmente a medicina é uma área que a gente não pode parar, porque tá sempre saindo coisa nova. É impressionante. Próxima pergunta, como é o trabalho em equipe dentro da área da saúde e qual o papel do médico nesse contexto? Para a gente tratar um paciente ali, realmente é um trabalho de equipe. O protagonista ali é o paciente,
Você pode prescrever 1001 remédios, assim, mas se o paciente não sentir confiança, não quiser, não for convencido, não dá certo. Então é como se fosse um trabalho de equipe mesmo, um quebra-cabeça. O médico, ele é uma das peças. Na neurologia, como a gente lida com bastante paciente que tem, por exemplo, alguma sequela neurológica, pós-AVC, alguma doença neuromuscular, a gente eh, trabalha junto muito com as equipes de reabilitação. Então, por exemplo, fono, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeira que vai, e o médico em si. Então, o médico, ele é somente uma das peças desse quebra-cabeça, mas ele costuma ser uma das pessoas que acaba articulando as outras peças. Mas, ele longe de ser a pessoa que costuma ficar mais próxima do paciente, né? Quem vai ficar fazendo sessões de fisioterapia é o fisioterapeuta, sessões de TO, terapeuta ocupacional, sessões de fono, o fono, e psicologia também super importante. A gente acaba negligenciando às vezes. É, Então, o médico, ele é uma das peças que, por vezes, acaba articulando as outras. Mas o trabalho de equipe, sem sombra de dúvida, no tratamento do paciente é essencial. E uma última pergunta aqui, ó. Qual conselho você daria a estudantes que estão considerando ingressar na carreira médica? Vários conselhos. O que eu posso dizer em relação à medicina? Eu acho que é uma boa profissão, mas eu acredito que, assim, na medida que ela dá, ela também tira, digamos assim. Porque são vários anos, assim, de formação e, realmente, aquela história de muito estudo, muita dedicação, ela é de fato real. Se você não se manter atualizado, não está sempre se aperfeiçoando, assim, você acaba não acompanhando os tratamentos, é o melhor esquema para o paciente. Os esquemas de plantões que você dá por muito tempo. Ou seja, é uma área que vai te oferecer contato com situações que você nunca teria contato em outras áreas, só que você faz também coisas que você nunca teria em outras áreas também. Então, situações insalubres de plantão, de, assim, você não conseguir fazer as coisas que você gosta, porque você tem que ficar estudando em casa. Ou seja, é como se fosse uma troca equivalente, sabe? Você acaba, por exemplo, eu brinco com os meus colegas, né, que a gente fica o dia inteiro conversando no hospital, aí a gente sai na sexta-feira à noite, alguma coisa, e a gente fica conversando, fazendo terapia de grupo, assim, falando das coisas que aconteceu no hospital. Por isso que o pessoal fala que os mediciners, assim, são meio chatos, porque eles costumam falar muito da coisa do hospital, porque é a vivência que a gente tem. Então a gente tá o tempo inteiro ali, o dia todo ali, a gente fica falando das coisas que acontecem. Então a gente, é como se a gente perdesse um pouco do repertório que a gente tem para falar de outras coisas, né? E eu acho que é uma profissão que assim, você sai do hospital, você continua sendo médico, sabe? Você ainda tem que manter aquela postura, o pessoal manda mensagem para você fora do serviço, dentro da família sempre vão chamar você, entende? Então é uma área que tira muito e dá muito também. Uma outra coisa que eu penso em relação a isso, estilo de vida. Então, muito mais do que a especialidade em si que você quer fazer, eu quero fazer neuro, uro, dermato, porque você gosta por XYZ, tem que pensar um pouco em relação a o estilo de vida que a especialidade oferece, entendeu? Se você quer operar, ser chamado para operar assim, em tempos aleatórios, ficar várias horas em pé, mexer com esse tipo de coisa, a cirurgia pode ser uma área de interesse. Se você quer ficar numa salinha escura, longe muito de pacientes, você não quer muito conversar, radiologia. Se você gosta bastante de conversar, de entender toda a situação social da pessoa, entender o contexto, a mente, psiquiatria, então tem que pensar muito em relação ao dia a dia do como que o trabalho se faz, de fato, muito mais do que
ideias, assim, sobre a especialidade em si, porque todas as áreas são interessantes em algum grau, eh, mas são diferentes estilos de vida, tá bom? Então esse é um conselho interessante que eu acho também. Uma outra coisa, é o fato de você fazer faculdade em A, B, C locais, não te torna um bom profissional. Então você pode fazer, assim, faculdade numa escola considerada boa, mas se você não se empenhar, não fazer as coisinhas direitinho, você acaba não tendo uma boa formação. E você pode fazer uma faculdade, assim, menor, digamos assim, e, ter ótimos resultados, entendeu? Então na época que eu estava prestando cursinho, eu era muito focado em, assim, tentar fazer o melhor, o melhor, o melhor lugar. Eh, e eu vi que no final, assim, isso não acaba fazendo, não é garantia, sabe, de que você vai ser um bom profissional, não é garantia que seus pacientes vão gostar de você, não é garantia de nada, na verdade, sabe. Então se você, sofre, assim, com muita dificuldade, eu quero passar só em tal lugar, eu só quero fazer tal lugar, aí não presta nem as outras, eu acho que a gente tem que ter a mente aberta, assim, para prestar a outros lugares. Eh, estar com a mente aberta realmente, tá bom? Eu acho que era isso que eu queria comentar hoje, falar algumas coisinhas, da minha experiência nessa área. Espero que vocês tenham gostado, eu fico aberto a perguntas, eu fico feliz quando vocês perguntam, e eu fico aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.